I know they will still live on and on. But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume? It isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar 1,000 feet high to serve with love. The time has come for closing books, and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend, a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make the stars, but I would rather you let me give my heart to serve with love. Deve ter três grandes virtudes: a fé, a esperança e a caridade. É sobre essas três virtudes que nós vamos cantar hoje. E nossa música que vem a seguir, chama-se Semente do Amanhã, fala exatamente sobre a esperança que devemos ter de tudo aquilo que nós estamos plantando hoje e podemos colher no amanhã. Hoje é
Apesar de
thought that you would be the one to hold my heart, but you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you circulando por ali. E é uma honra participar do fechamento da 66ª Semana Espírita Santo. Por aí a gente já vê que a casa tem uma tradição em termos de tempo e de trabalhos espíritas ou espiritistas. Bom, o que eu fiquei incumbido hoje de concluir para vocês é um resgate aí desde o lançamento da Gênese, né? E como foi os desdobramentos desse lançamento. Então nós vamos fazer um retorno aí a mais de 150 anos atrás, para vocês entenderem o contexto, político, social e cultural que Allan Kardec, a esposa Amélie Gabrielle Boudet, os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e os demais participantes ali franceses tiveram em torno dessa obra importantíssima, que fecha o conjunto das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o histórico, para vocês entenderem os bastidores que estiveram aí regendo o nascimento da Gênese. E vou trazer até algumas curiosidades aí de pessoas que participaram ativamente como médiuns nessa obra, em capítulos que são importantes. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui o slide. Então, toda vez que vocês ouvirem que a Gênese, que alguém chegar falando que de fato a Gênese foi adulterada, pensem nisso que eu falei. Existem muitas lacunas ainda a serem esclarecidas para que a gente possa tirar uma conclusão. Então está aí um gráfico que foi gerado por um amigo nosso de Porto Alegre, que depois eu apresento ele para vocês aqui, que nos cedeu alguns slides, vem fazendo um trabalho fantástico sobre essa Gênese histórica. E aí então ele vai colocar lá que os períodos em que a Gênese foi construída e as gestões, né? Então eu vou ler aqui para você. Então, para vocês, a primeira foi a declaração de impressão em outubro de 67, o fechamento e a produção das matrizes ali em novembro e dezembro de 68. Depois teve a apresentação do primeiro conteúdo, então ela foi publicada em fevereiro, né? Nesse período aqui, janeiro, fevereiro e março de 68, desculpa. Allan Kardec desencarna em março de 69, e aí o processo de sucessão da herança, né, que foi repassada para a viúva Kardec, foi entre abril, maio e junho de 69. Transmissão das matrizes para a sociedade anônima, ou seja, todo aquele material que estava na sociedade parisiense, as peças tipográficas, todo o resgate que a viúva vai fazer, ela vai tirar dinheiro do bolso, 25 mil francos, vai encomendar à comissão central, elegida por 7 representantes, para percorrer todas as tipografias parisienses, para recuperar o material em que Allan Kardec estava trabalhando, ou estava preparando para a publicação das obras fundamentais. Ela traz esse material para a Rua Delille, então a transmissão acontece nesse período. A administração de Deslian vai de agosto, está bem aqui, ó, de agosto de 69 até junho de 1870. Acontece todo esse campo em vermelho, a Guerra Franco-Prussiana. Aqui onde a gente vê a transição da administração entre o Deslian e o Pierre Gautami Marie,
acontece nesse período de junho de 71 até setembro. E essa parte de baixo aqui, de outubro até novembro, acontece então a gestão do Lima Rio. E lá em dezembro de 72 que surge então a 5ª edição da Gênesis, que é essa edição polêmica que agora está acontecendo, ou se repetindo no movimento espírita mundial. Então esse é o gráfico aí que o Beto, depois eu vou falar dele, apresentou aí para explicar esse processo que foi bastante tumultuado aí para que a Gênesis pudesse nascer e a gente conhecer hoje todo o teor que Allan Kardec compilou. Agora eu quero falar para vocês sobre o Allan Kardec ser humano, aquele Allan Kardec que vai enfrentar as dificuldades, principalmente no início de 1867 até a publicação da Gênesis, 68. Então vou mostrar para vocês o que esse homem passou na sociedade parisiense. Ele estava vivendo conflitos entre os próprios amigos da família, os amigos que ajudaram a fundar a doutrina espírita a partir de 1857. Ele estava no momento de vivendo na sociedade parisiense várias cismas, que não era uma sociedade una, com os mesmos pensamentos. A gente vem descobrindo isso agora. Muitos pensadores livres, societários da parisiense, eram pessoas que estavam vindo de outras religiões. Religião católica, a religião protestante. Havia membros, muitos membros, talvez a grande maioria dos homens, membros da maçonaria, né, muitos deles, membros pertencentes a outras sociedades secretas. Então, nem todos ali estavam em uníssono com o pensamento do mestre, né? Nem todos estavam aceitando as sugestões e os conselhos de Allan Kardec. E aí nós fomos levantando esses dados, fomos descobrindo que Allan Kardec se sentiu bastante oprimido, a ponto de pedir a sua demissão da sociedade parisiense, justamente nesse período em que ele estava compilando a Gênesis. Então, o momento pessoal dele, o trabalho intelectual, a relação com os amigos, estava bastante tumultuado. E olha o que vai acontecer. Allan Kardec vai falar de traição. Olha que gravidade. Jamais esse professor tão reservado, né, para as questões íntimas, pessoais, relacionadas a amigos e à sociedade parisiense, jamais publicaria na Revista Espírita uma fala dessa se a situação não estivesse bem crítica, grave, né? Então ele vai falar dos próprios amigos, daqueles que estavam ali ajudando e começaram a divergir por várias orientações, né? Alguns achavam que a doutrina nesse momento já tinha que ter uma leitura mais religiosa, mais acentuada na questão religiosa. Outros não, achavam que tinha que manter uma ciência filosófica. Outros já pensavam que as reuniões da sociedade parisiense deveriam ser abertas às manifestações de efeitos físicos. Allan Kardec vai protestar muito contra isso no início da década de 1850, porque ele acreditava que eram reuniões de estudo, de aprendizado, reuniões que propiciavam o nascimento dos preceitos espíritas, porque os preceitos espíritas são as nossas bases, as nossas balizas, aquilo que nos determina e nos caracteriza como espíritas. Por exemplo, o conceito da reencarnação, ele vai nascer com o livro dos espíritos. O conceito da não retrogradação dos espíritos nasce na Revista Espírita em 1863. Se vocês abrirem lá, vai ter um artigo. Os espíritos vão trazendo os preceitos espíritas e vai formando o corpo doutrinário. E hoje a gente já sabe que existem mais de 100 preceitos espíritas na doutrina. A gente tem pelo menos uns 16 que são os principais, que a gente conhece talvez de memória, de cabeça, mas existem vários outros aí. Cada artigo que a gente lê na Revista Espírita, a gente deduz um preceito espírita. Então, olha lá, mais um. Ele vai pressentindo então um sincretismo. O que é o sincretismo? É quando nós temos um corpo doutrinário e esse corpo doutrinário começa a sofrer influências de vários meios ideológicos, sociais, de pensamentos filosóficos, né? Ele vai sofrendo. E isso abalou muito o professor, porque ele foi sentindo dos próprios amigos.
principalmente de um que eu vou falar aqui, que foi o Camille Flammarion. Ele vai sentindo de pessoas que ele viveu, conviveu. Né? O próprio Limarie era da Sociedade Parisiense. Limarie e eles trocavam piadas gaulesas em Vila Seguida. Então eram pessoas íntimas, não é qualquer pessoa que chega de repente, entra como societário e vai embora. Não, eram pessoas que conviveram décadas com o casal Kardec. Olha aí, mais uma vez, está falando de traição, de cisma, justamente na época que ele estava compilando a Gênesis. Então esse homem estava vivendo, ele já estava vindo de um ataque que ele teve no coração, ficou prostrado vários meses. O espírito Demério precisou encaminhar várias mensagens para ele de incentivo, de apoio. O espírito Demério era um espírito homeopata e ajudou muito o professor nesse processo de recuperação da saúde dele. Ele ficou, não sei se vocês chegaram a ver uma foto que está circulando nas redes sociais agora, que foi descoberta, de um Allan Kardec muito magro, muito abatido, magro. Você olha e você fala, essa foto é... Tem gente que está falando que a foto é fake, a gente sabe de onde a foto veio, de que acerto que ela veio. Então falando que a foto é fake, de tão magro que Allan Kardec está na foto. Por conta disso, ele vai sofrendo a doença, após a doença ele sofre baques psicológicos, né, dos próprios amigos. E aí acontece também na Sociedade Parisiense uma tal de profecia. Nós descobrimos que o casal Allan Kardec, até no tempo em que eles estavam trocando cartas sobre a filha adotiva Louise, há uma menção em que Allan Kardec pede para a esposa tirar um pedaço da mecha. Isso está na carta, pessoal, não estou inventando, nós temos as cartas para provar. Ele pede para a esposa cortar um pedaço de mecha do cabelo da Louise para levar para uma sonâmbula, para que a sonâmbula pudesse ajudar no processo de recuperação da Louise. Mas pessoal, por que a Louise não entra na história da doutrina? Por que a gente não fica sabendo da filha adotiva do casal? Porque a Louise vai desencarnar. O próprio pai da Amélie, numa carta ao Sr. Godet, vai falar, olha, ela está muito doente, nós acreditamos que não viva muito, e de fato ela vai desencarnar nos idos de 1840. Então Allan Kardec fala, olha, me remeta a uma mecha que eu vou levar a uma sonâmbula, né, que eram as videntes, hoje nós conhecemos como videntes. Então, e depois também, até para a confirmação do pseudônimo de Allan Kardec, ele vai consultar nas férias parisienses, nas férias da Sociedade Parisiense, eles realizavam muitas viagens, também para fora da França. E eles consultavam médiums. O casal consultava médiums. Parece que é uma coisa, né? Mas consultava. Por quê? Porque ali também já estava embutido naquela investigação do professor, o controle universal do ensino dos espíritos. E é assim que ele vai usar também no campo pessoal para sondar o próprio pseudônimo dele. Quando ele vai consultar alguns espíritos, por exemplo, ele vai consultar uma sonâmbula e essa sonâmbula recebe o suposto espírito Platão, que vai contar toda a história da vida dele das Gálias. Isso está no recorte de jornal francês da década de 70. Sabe o que aconteceu com o Allan Kardec? Ele chora. O periodista fala que ele chora quando a médium começa a retratar, por meio do suposto espírito Platão, de que ele é o Allan Kardec reencarnado no tempo das Gálias. Então eles faziam muito isso, eles consultavam pessoas diferentes em cantos da França ou fora da França, em locais diferentes, e aí iam surgindo essas informações. Essa vem direto do seio da Sociedade Parisiense e fala novamente de médiuns mercenários. Deixa eu tomar água. Ele está falando de dinheiro, ele está falando de médiuns interesseiros, médiuns que estão como societários da Sociedade Parisiense interessados em desdobrar a doutrina e interesses particulares. E aí, como foi falado aqui, eu venho estudando já há alguns anos o Espiritismo depois de Allan Kardec. E aí a gente vai constatar essa profecia. Eu até falei com o Marcílio, o terceiro trabalho que eu venho desenvolvendo, vou entrar no assunto, eu já entrei no assunto extremamente delicado, que é corrupção. Eu tomei um susto, né, quando fui analisar
toda a gestão da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, que vai surgir depois da Sociedade Anônima, com Imari, e a gente vai descobrir imóveis no nome da Sociedade Científica. Imóveis que eram doações que deveriam ser revertidas para a continuação das obras de Allan Kardec. Eu encontrei registros hoje, eu entrei em contato com comunas parisienses na época de hoje, e eles me mandaram registros de bens que estão registrados, né, até hoje, registrados na Sociedade Científica. E isso caracteriza um desvio, né, um desvio que não era para ser destinado àquela sociedade, e foi, então é um desvio. Fora outras coisas que nós vamos trazer aí no terceiro livro. Infelizmente, mas a gente precisa tirar a nossa história limpa, a gente precisa entender o que esses precursores tiveram em mente, os objetivos deles também, como pessoas falhas, limitadas, espíritos inferiores, terceiro grau da escala espírita, pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. A gente também precisa entender a natureza dessas pessoas, que eram espíritos imperfeitos, estavam também à mercê da matéria, né, subordinados a interesses particulares. Infelizmente é o que a gente acabou descobrindo, né? Então o que Allan Kardec vai fazer? Quando ele vai descobrir então esse cisma, ele pede a demissão da Sociedade Parisiense, não aceitam, não queriam deixar que ele se afastasse, fosse para vir a seguir, continuar os trabalhos das obras fundamentais. Então ele permanece na Sociedade Parisiense, só que ele, por meio da consulta dessas sonâmbulas, por meio das informações que vinham nas psicografias da Sociedade Parisiense, o que ele vai fazer? Ele vai lançar um projeto chamado 1868. Esse projeto, então, ele vai deixar várias informações ou sugestões elencadas sobre como ele gostaria que fosse ou que acontecesse a constituição transitória do Espiritismo. Então ele vai falar sobre o estabelecimento central, que ele queria que a chácara que eles compraram, ele e a esposa na década de 1850, fosse destinado a uma comunidade espírita, que abrigasse os velhos combatentes da doutrina espírita, os amigos, né, que o casal tinha, e a viúva vai colocar em projeto a comunidade espírita, ela vai acolher os velhos combatentes. Então, há muitas passadas de bastão do marido para ela põe em prática. Também a livraria espírita, ela funda a livraria espírita que o marido não conseguiu fundar. Não deu tempo, ela vai lá e funda a livraria espírita. Allan Kardec tinha um grande desejo de instituir cursos regulares da doutrina espírita. Então ele vai deixar no projeto de 68 esse objetivo, né, que ele achava itens que faltavam ainda para a amplitude e o conhecimento mais profundo da doutrina. Que as viagens fossem incentivadas. E aí um assunto polêmico, que Allan Kardec ele tinha um projeto em mente de que os colaboradores que não fossem necessariamente ligados à doutrina pudessem ser remunerados. Então ele vai falar aí de remuneração, por exemplo, custos de viagem, que essas pessoas deveriam ser custeadas para as viagens. Isso vai se transformar depois numa distorção lá na frente, porque isso perde a mão. Allan Kardec coloca claro algumas questões envolvendo remuneração ou salários espíritas, só que isso vai ser distorcido depois da desencarnação dele com a gestão do Imari. Constituição do Espiritismo, ele vai falar dos cismas, e aí que ele vai puxar ou trazer todos os acontecimentos da sociedade. Eu acho que ele não vai citar nomes, mas você lendo esse material, que está na Revista Espírita, você começa a perceber que, de fato, eles passaram por apuros ali, ele e a esposa, por conta de tudo isso que foi acontecendo, né? Ele vai falar sobre o chefe do Espiritismo, Comissão Central, e dentro da Comissão Central ele vai especificar em mais 6 itens ali. A Constituição Transitória do Espiritismo é extremamente importante para a gente entender a visão de Allan Kardec, a visão de Allan Kardec da doutrina, o que ele imaginava que a doutrina deveria ser, como ela deveria ser regida, qual a equipe que deveria coordenar a doutrina, não apenas uma pessoa exclusiva, né? Ele vai então estabelecer, por meio do catálogo racional, as 10 obras fundamentais da doutrina. Ele
vai falar lá, a abolição completa de um chefe do espiritismo. A doutrina não pode ter um chefe. Eu fui o iniciador, ele sempre colocava como o iniciador da doutrina, aquele que esteve à frente para organizar o corpo doutrinário, a fundação das obras fundamentais e complementares, mas que a doutrina não poderia ter um chefe, né? E ele vai recomendar o exame, a interpretação das obras, artigos e também refutações quando necessário, com a doutrina. Então, Allan Kardec não era um pensador, um iniciador passivo. Ele era extremamente ativo, ele respondia quando cabia, como ele vai dizer aí. Quando cabe, a gente responde, a gente precisa dar a resposta. E é justamente o que ele vai fazer e deixar como sugestão na Constituição. Mas olha que interessante. A Gênese não foi um trabalho de compilação solto, desconexo. A Gênese tem uma ligação extremamente importante. Quando nós formos estudar a Gênese, é extremamente necessário e importante nós entendemos a derivação didática dela. Eu quero mostrar para vocês como o pensador Allan Kardec estruturou a didática do pensamento das obras fundamentais, como isso foi estruturado. Foi estruturado de uma forma extremamente pessoal, especial e coerente, né? Como ele sempre era, o professor Allan Kardec. Este livro, A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, escrito pelo professor Cosme Massa. Vocês conhecem o professor Cosme Massa? Ouviram falar? O professor lançou um projeto muito bacana, um projeto digital, chamado Kardecpedia. Então, para quem gosta de estudar e se interessa por entender melhor a nossa doutrina e os nossos preceitos, vocês podem dar um Google lá e escrever Kardecpedia. Vocês vão entrar num sistema de busca extremamente bem feito e bacana. Qualquer menção que vocês coloquem ali, vocês vão encontrar, o sistema localiza aquela menção dentro das obras fundamentais e complementares. Então, se eu escrever a Gênese lá, o mecanismo de busca, aquele termo a Gênese vai então ser apresentado nas menções que Allan Kardec fez dentro das obras. Deixo como sugestão para vocês. Mas nesse livro aí, A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a derivação da Gênese. Olha que interessante. Está lá, ó. O Livro dos Espíritos ele é dividido então em 4 partes, tendo uma primeira grande parte e uma segunda. A primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primeiras, que é justamente onde Allan Kardec vai desenvolver a Gênese. Ele vai se aprofundar. A primeira parte do Livro dos Espíritos, até mais ou menos a pergunta 76, a gente vai, a estrutura didática desse livro vai se falar sobre as causas primárias, vai falar os conceitos, o que é Deus, vai daqueles conceitos profundos que são insondáveis para nós, muitas vezes insondáveis. E aí depois o professor vai fazer o quê? Diante dessa primeira parte, ele vai então estudar profundamente e nasce a Gênese. Entenderam? Difícil? Tudo bem? Entenderam? Olha o que vai acontecer na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a relação do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Ele vai trabalhar o livro dos médiuns. Nós acreditamos ou consideramos o livro dos médiuns a continuação do Livro dos Espíritos. Então ele vai trabalhar a segunda parte do Livro dos Espíritos com um aprofundamento chamado Livro dos Médiuns. E aí a gente tem a terceira parte, que é das leis morais, que ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nesta obra Allan Kardec se prepara para compilar esse trabalho. Hoje nós descobrimos que, por exemplo, o professor se aproveitou de uma das férias em 1864 da Sociedade Parisiense, aceitou o convite de espíritas da Normandia. Sabe o que ele fez? Ficou um mês numa cabana, numa praia da Normandia. Levou uma Bíblia que ele tinha na biblioteca dele, uma Bíblia que ele gostava bastante, uma versão. Levou todos os estudos, os manuscritos que ele tinha sobre esse tema e compilou essa obra no período de um mês. A gente descobre isso por quê? Porque ele trocou correspondências com a esposa. Então ele narrava, estou numa região agora de pedras,
entrei agora numa trilha, agora estou visitando uma igrejinha. Tudo isso ele vai falando para a esposa nas cartas. Então ele compila, ele se prepara para compilar o Evangelho. Por quê? Porque ele sentiu essa necessidade de se conectar mais à natureza, ao macrocosmos, né? Então ele vai para uma região praiana, uma região natural, um ambiente bacana, e fica lá isolado. Ele não quis saber da poluição de Paris, lá da Vila Seguir, ele se isolou numa praia. Então é bacana. Olha lá, terceira parte das leis morais. E a última parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai se aprofundar, ou vai entrar mais a fundo nos estudos do livro Céu e Inferno. Tá? Então essa é a ordem didática. A primeira, então, que é a Gênese, que ele vai falar das causas primárias, né? Que ele vai se aprofundar aí. Esta é a estrutura da primeira parte do Livro dos Espíritos, que tem relação direta com a estrutura da Gênese. A gente vai ver lá Deus, né? A tríade Deus, Espírito e Matéria. Pela conceituação espírita, é o conceito universal aí que vai se dar ou trazer a criação. Então, esse esquema, esse esboço que a gente está vendo aí, isso serviu, né, a base do aprofundamento do conteúdo da Gênese. Ele vai falar lá nos primeiros capítulos sobre a Gênese. Depois eu vou falar para vocês aqui da uranografia geral. O que aconteceu nesse capítulo? Foi bastante tumultuado ali para Allan Kardec trazer aquelas psicografias para esse capítulo. E aí, da criação, então, deriva os seres vivos. Então, o professor Cosme vai fazer um levantamento, vai descobrir que até na questão do Livro dos Espíritos, a questão 76, Allan Kardec vai usar, olha que interessante, a expressão ou o termo espírito com E minúsculo. Vocês já perceberam isso? É difícil a gente perceber esses detalhes, né? Porque ele estava falando do princípio da criação num conceito geral. A partir da pergunta 76 do Livro dos Espíritos, já entra a segunda parte do Livro dos Espíritos. E ele começa a falar do E maiúsculo, que é uma derivação desse princípio universal, que somos nós, os seres vivos, né? Os seres vivos racionais e os não racionais. E lá ele vai então considerar os animais como, ele vai sempre se referir aos animais como espíritos com E minúsculo. Porque a partir do momento que o animal não tem a diferenciação moral, ele não tem como diferenciar a questão moral, ele não participa desse conceito racional do bem e do mal. Então ele não passa pelas questões das provas e expiações como nós passamos. Então o que Allan Kardec vai fazer? Vai começar a diferenciar o que é derivação no princípio universal, E maiúsculo, daquilo que não é a derivação, ou daquilo que não participa das fileiras morais, que são os E minúsculos. E aí a gente vai vendo todo o cuidado que o mestre tem nos conceitos, nos termos, na ordem didática dos estudos e da montagem das obras fundamentais. Vocês faziam ideia? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a estudar a fundo e analisar os detalhes dessas ordens didáticas, a gente vê o quanto que esse homem se dedicou, o quanto que esse homem trabalhou. E Marie vai deixar um depoimento no final do século XIX, ele vai participar de um congresso em Barcelona. Ele vai falar que Allan Kardec trabalhava de 16 a 18 horas, principalmente no ano de 1868. Por quê? Porque, olha só, ele queria terminar rápido, ele queria terminar logo as obras fundamentais, ele queria compilar, né, as brochuras também, porque aí nós vamos fazer esse levantamento, de que ao consultar as sonâmbulas de diferentes partes da França e fora da França, ele começou a receber notícias de que possivelmente ele não passaria de 1869. Então, ó, isso me acelerou, né? Ele acordava 4 da manhã e trabalhava 18 horas. Porque ele queria deixar, eu falo até com uma emoção, porque assim,
ele é superado os operários chineses, né? Mas hoje a gente vê todo o resultado do trabalho dele está aí, ó. A ordem didática, o cuidado com os termos, não é a coisa, as coisas não estão soltas nessas obras, está tudo muito bem colocado, preciso, né? A gente nota isso. Agora eu vou falar do capítulo, que é o capítulo 6 da esse nome é trabalhinho, Uranografia Geral, que é o estudo dos astros. Então, o espírito que se envolveu nisso de uma forma intensa foi o Camille Flammarion. Vocês conhecem o Camille Flammarion? Já ouviram falar? Famoso astrônomo francês. Eu faço questão de apresentar ele aqui, porque ele acabou se tornando um dissidente da sociedade parisiense. O casal Kardec muito acreditou no trabalho dele, no trabalho mediúnico, porque ele foi um grande médium. A gente descobre agora as psicografias dele, com a assinatura dele e com a mediação do espírito Galileu. Então a gente vê, ele ficou anos na sociedade parisiense psicografando. São várias. O próprio capítulo da uranografia é enorme. Vocês já perceberam, são vários estudos dos astros. Fala da Lua, fala de Marte, fala do Sol. É tudo muito esmiuçado, detalhado. Esse homem viveu isso intensamente na sociedade parisiense. Então eu faço questão de apresentar ele para vocês e explicar o que aconteceu com ele. De repente ele mudou a orientação, a direção espírita dele, foi para outro rumo, desacreditou na doutrina espírita, desacreditou no casal Kardec, né? Acusou os próprios amigos dele da sociedade parisiense de ultra-religiosos. Então, assim, foi para a gente chocante. E essas revelações também estão no livro Em Nome de Kardec, que eu trouxe para vocês aqui. Nos pegou muito de surpresa as orientações. Eu falo, pessoal, mas considerando um homem do seu tempo, né? É difícil falar dele numa ponte. A gente tem que considerar um homem do seu tempo. Então, o que eu estou trazendo para vocês é os dados que a gente levantou do percurso do Flammarion, desde a aceitação como membro da sociedade parisiense, e o que ele vai se tornar lá na frente, contradizendo os preceitos, batendo muito de frente na própria doutrina. Então está aí, a foto dele aos 20 anos, ele vai publicar essa obra aos 20 anos. Ele participava do Conservatório de Astronomia Parisiense. Quando ele publica essa obra aos 20 anos, Allan Kardec vai gerar uma nota bibliográfica na Revista Espírita, ele é demitido do conservatório aos 20 anos. É uma obra que fala sobre um dos preceitos importantes da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos começam a trazer essas mensagens, principalmente por intermédio dele, como médium. Nós desconhecíamos essa vertente mediúnica dele, né, que vai compor depois o capítulo da Gênese. E aí então Allan Kardec faz os comentários aí, que embora não seja uma obra espírita, mas é uma obra que coaduna com os princípios espíritas. Então ele vai trazer esse conjunto de psicografias que vai dar corpo ao capítulo da uranografia. Acho que não vou falar mais essa palavra. Não consigo. Vou falar uro. Pronto. Tá aí, ó, uma das psicografias. Vocês vão perceber aqui, ó, a assinatura do Flammarion. Aqui a data, 20 de junho de 62. A mensagem, lá embaixo, a assinatura do suposto. Eu falo suposto porque eu sou pesquisador. Suposto espírito Galileu. São várias, são centenas de psicografias que esse homem se dedicou semanalmente ao lado de Allan Kardec e da esposa na sociedade parisiense. Ele estava, eu acredito, né? O espírito está convicto ali. Eu acredito que eles, por um momento, talvez, do convívio da sociedade parisiense, ele acreditou em todo esse escopo. Porque ele não se submeteria de 62 até 69 como um dos médios importantes da sociedade parisiense se ele não acreditasse nessas comunicações vindas do suposto espírito Galileu. E Allan Kardec então vai colecionando esse material, né? Submetendo, claro, sempre ao controle universal, vai recebendo outras comunicações de fora da sociedade e vai vendo que aquilo tem um corpo. Opa! As informações do suposto espírito Galileu têm um corpo, tem um sentido aqui.
quando ele fala da pluralidade, quando ele fala dos planetas, da constituição dos planetas. Depois Kardec vai falar da condição espiritual de outros mundos e dos seres que habitam outros mundos. Então tinha uma lógica, uma coerência naquilo que Flammarion estava trazendo, por isso que Allan Kardec vai dar um respaldo para ele e a consideração para esses trabalhos. Olha lá, isso é uma fala dele quando Allan Kardec desencarna. A primeira pessoa que a viúva Kardec vai convidar para fazer um discurso, né, à frente dos despojos de Kardec, que não foram no Père Lachaise. Primeiro os despojos foram para o cemitério Montmartre. Depois que a viúva fez todo um trabalho artístico com aquela monumento fúnebre que a gente conhece hoje no Père Lachaise, saiu da cabeça da viúva Kardec. Aquilo lá é uma obra de arte, não é uma obra de túmulo, uma obra de cemitério. Ela pensou como que ia ser aquelas estruturas graníticas, aquela frase. Ela consultou os leitores da Revista Espírita para ver se eles aprovavam o projeto que saía da cabeça dela. Ela convidou o Capellaro, que é um escultor conhecido na França, para a elaboração do busto que está lá no centro, que a gente conhece. Ela pensou naquilo como uma obra de arte, porque ela era uma artista. Ela cuidou então dessa memória de Allan Kardec. Aí o que ele vai falar? Olha lá. Ele vai falar assim, né, que ele se preocupava, porque ele sentiu em todos esses anos que ele frequentava a sociedade parisiense, que havia uma tendência aí, né, do espiritismo se arrastar para o misticismo. Aí, poxa, a cabeça desse homem vai mudar daqui a uns anos. Não é possível ele falar uma coisa dessa, como um cientista racional, né, como Allan Kardec, que levava muito a sério os critérios científicos, porque ele também respondia por isso, uma sociedade materialista, uma sociedade que se cobrava muito esses respaldos. Mas ele vai dizer isso aí. Olha lá, o que ele vai falar quando ele vai receber o convite da viúva para ser o novo administrador da Revista Espírita? Ele vai falar isso aí, ó. Eu recusei dizendo que 9/10 dos seus discípulos continuavam a ver no Espiritismo durante muito tempo ainda uma religião mais que uma ciência, que a identidade dos Espíritos estava longe ainda de ser provada. E aí lá em 1907 ele vai fazer uma publicação no livro dele, vai dizer o seguinte. Aí ele vai falar todo do escopo do trabalho que ele fez na sociedade parisiense, das mensagens que compuseram o capítulo lá na Gênesis. Então ele vai falar, essas páginas astronômicas nada me ensinaram. Eu estava prestes a concluir que elas repetiam o que eu já sabia. Que o espírito Galileu não tinha nada mais interessante para se fazer. Pierre Montagne-Marie, que se torna também teosofista, adepto de Madame Blavatsky e Coronel Alcott. E ele vai se filiar a uma sociedade teosófica dos espíritas franceses, que se forma na sede da Revista Espírita Rodeville. A viúva fica possessa com isso, né? Nós descobrimos hoje passagens, falas da viúva Kardec, que isso foi minando a saúde dela, porque os artigos teosóficos começavam a vir da América do Norte e pousavam nas colunas editoriais da Revista Espírita, por consentimento do Limarie. E Flammarion apoiou de certa forma isso, né? Porque ao passo que você passa a participar de uma sociedade secreta, você coaduna com aqueles preceitos. E aí a gente vai descobrir no livro Em Nome de Kardec, vocês vão ver lá, a gente fez o resgate. O preceito da reencarnação da Blavatsky, ele contradiz, ele bate de frente ao nosso preceito espírita da reencarnação. Então, os teosofistas só acreditam em 3 formas de reencarnar no planeta Terra. Nós acreditamos só em 3 formas? Não. Então já tem uma contradição aí. Não há uma liga, não tem liga, né, os preceitos teosóficos com os preceitos espíritas. Estou falando de uma época, né, em que a teosofia tinha orientação egípcia, que hoje eu nem sei qual é a orientação deles, regido por Mestre Moira, que era um espírito só que passava todos os preceitos para a Madame Blavatsky e o Coronel Alcott. Nós temos um espírito só que passa todos os preceitos. Allan Kardec teve um espírito só? Mas não teve espírito de verdade? E aí? Quem foi espírito de verdade?
ele falava assim, não, essa mensagem não está de acordo, São Luís, não está de acordo. Ele falava, existia uma hierarquia ali, que a gente ficou muito claro no corpo doutrinário. Não ficou, porque senão Allan Kardec faria algum comentário, ou geraria uma espécie de contradição de repente, né? Ué, então existe uma hierarquia aqui, o nascimento dos preceitos espíritas. E aí ele vai se filiar também a Blanche Isis, lá em julho de 1887. É claro que isso choca, porque vindo dele, que foi um espírita e um espiritualista bastante convicto, em um determinado momento da vida dele, ele vai participar de uma sociedade secreta, que a gente não sabe direito o que acontecia, a gente não sabe quais os objetivos dessa sociedade, se havia objetivos estritamente no bem, a gente não tem esse conhecimento, porque a partir do momento que é uma sociedade secreta, você perde os critérios, você não consegue analisar o que é estudado, o que é ventilado ali. Como eu falei, então, criou-se em 78, na sede, né, entre os espiritistas franceses, a filial parisiense, uma filial parisiense da Sociedade Teosófica, o coração da Revista Espírita. Olha a gravidade, né? Isso, de fato, nós descobrimos que foi minando a viúva Kardec. Existiu uma espírita que foi uma grande amiga dela, chamada Berthe Frocco. Ela publica uma obra chamada Muita Luz, já tem na internet essa obra, vocês podem baixar. Ela vai falar isso aí, ó. Todos esses consórcios ocultistas desesperaram Madame Kardec. Desesperaram. Uma amiga que morava a 900 metros da casa da viúva, que cuidava da viúva, sabia o que estava acontecendo com ela. Então, olha aí, a situação foi muito difícil, principalmente no pós-Kardec, por conta disso, né? E aí recebemos uma mensagem do suposto espírito Flammarion, dizendo isso, que, na verdade, aconteceu uma espécie exatamente, a Sandra Carneiro, que psicografou, está como incluído no livro Em Nome de Kardec. Então, de repente está aí uma declaração aí do espírito, né, dizendo, reavaliando toda essa trajetória aí desse processo. Bom, falando especificamente desse capítulo, Os Tempos São Chegados, capítulo 18, que é o capítulo em que Allan Kardec então vai fechar o conjunto das obras fundamentais, e aí ele vai falar sobre esse tema, que é um tema a princípio evangélico, né? Talvez utópico, enfim, é um tema que a gente fala, puxa, quais são esses tempos? E aí o Marcílio me propôs esse desafio, eu fui buscar a origem disso, para tentar entender por que Allan Kardec sentiu a necessidade de se publicar um capítulo falando sobre os tempos são chegados. E esse capítulo tem uma relação direta com o momento em que a doutrina estava vivendo, que foi 1868, e o que principalmente o Espírito São Luís estava falando, né? Falando do quê? Das fases da doutrina espírita. A doutrina vai passar por várias fases, desde os fenômenos americanos de Louisville até a última obra, o fechamento ali. O Espírito São Luís vai passando informes sobre as fases, e eu fui atrás dessas fases para mostrar para vocês que esse capítulo não está solto dentro do Evangelho, dentro da Gênesis. Então ele vai falar lá, ó, Allan Kardec vai lançar uma nota na Revista Espírita explicando. Ele vai falar que as reflexões que precedem são o desenvolvimento das instruções dadas pelos Espíritos sobre o mesmo assunto. Então ele vai dizer o seguinte aí, ó, todas as informações que estão sendo trazidas no capítulo Os Tempos São Chegados, estão seguindo rigorosamente o controle universal dos Espíritos. É mais ou menos isso aí que ele está querendo dizer. Então tudo que eu estou informando aqui está vindo de São Luís, está vindo dos médiuns que realizam psicografias semanais na Sociedade Parisiense, está vindo de outras sociedades parisienses, de outras sociedades espíritas, não só da França. Então ele vai compilando essas informações e vai chegando a informação que em 1868, com o lançamento da Gênese, Espírito São Luís diz que ali é dado um novo momento, uma nova fase do Espiritismo. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Por este livro fala do Espírito São Luís.
Como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase e está preparado as vias da fase que mais tarde se abrirá. Então ele já está deixando a dica de uma nova fase depois de 68, fase do Espiritismo, né? Porque cada coisa deve vir a seu tempo. Antecipar um momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. E aí, nesta última frase que o São Luís deixa, a gente vai entender então por que o Espiritismo eclode justamente em 57. Porque a partir do momento que nós fomos lá buscar as fases do Espiritismo, a gente vai descobrir esse recorte. O Espiritismo surge num momento muito especial. Tá lá, primeira fase, que é a fase da curiosidade. Então isso, as informações trazidas pelos Espíritos, que vai então eclodir em março de 48, com os fenômenos de Whitfield. Aí vai surgir a segunda fase, chamada de filosófica, olha lá, filosofia espírita. Primeira parte do Livro dos Espíritos, questões metafísicas profundas, que é Deus, todas essas questões, né, pertinentes à natureza divina, à natureza crística, enfim, questões que nós como espíritos imperfeitos ainda não entendemos muito, ou estamos galgando para entender, principalmente quando a gente mudar de faixa para espíritos bons, a gente consiga aclarar mais as ideias sobre essa questão filosófica, que vai iniciar então quando? A partir do momento que o Livro dos Espíritos é inaugurado ou publicado. A terceira fase, fase de lutas. Essa fase é interessante porque eclode como o Alto de Fé de Barcelona. A data foi recentemente e é um período de lutas mesmo, em todos os sentidos. Lutas na questão do embate da Igreja Católica. Eu não sei se vocês sabem, mas há registros na Revista Espírita em que os párocos do sul da França incentivavam os seus fiéis, principalmente os que tivessem filhos, a apedrejarem os espíritas que se declaravam na cidade ou que passavam pelas ruas em calçadas. Por que é fase da luta? Vocês perceberam? Não é só a luta moral, a luta psicológica que Allan Kardec sentia, a esposa sentia, as pessoas que participavam da sociedade sentiam. É uma luta também de preconceitos, não é verdade? Carolina que falou? Você falou? Não, desculpa. Preconceito, né? Desconsideração com crenças. Então foi muito difícil aí para os iniciadores, né? A quarta fase, que é o período religioso ou a fase teológica do Espiritismo. Nós estamos em busca dessas mensagens de Espírito de verdade, mas essas recomendações para que as obras fundamentais tivessem estudos teológicos ou estudos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudos mais aprofundados, né, nas obras evangélicas, vieram por recomendação dos espíritos puros, né, a primeira faixa lá da escala dos espíritos, que é a origem da nossa doutrina também. A nossa doutrina surge da pureza absoluta. Quem habita a pureza absoluta? Espíritos puros. Então a recomendação para que a nossa doutrina tivesse um caráter religioso, e Allan Kardec vai deixar muito claro na Revista Espírita de novembro de 1858, ele vai lançar um artigo lá que vai gerar polêmica. O Espiritismo é uma religião? E aí vai explicar a diferença da religião dogmática, da religião do religare, como foi falado aqui no coral, do religare natural, né? O religare puro, vindo dos corações, e não aquela coisa cheia de dogma, cheia de credos, simbologias ideológicas, enfim. Ali ele vai explicar de fato que o Espiritismo sim é uma religião, considerando o sentido filosófico, sim, a doutrina é uma religião. Então há essa recomendação dos espíritos, porque espíritos superiores e bons e puros jamais obrigam, né? Sugerem. Havia então uma recomendação, Allan Kardec vai deixar isso registrado nos seus manuscritos, de que acontecessem estudos teológicos, estudos ligados aos evangelhos.
Então surge essa fase, por isso que essa fase está aí, por conta disso. E a fase, justamente, da publicação da Gênese, é essa fase aí, ó, que Allan Kardec vai também deixar registrado no item 27 do capítulo 18 da Gênese, como uma fase intermediária, que é uma fase que é um mix de pensamentos e ideias, no sentido das reflexões da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial, as descobertas daquele momento, o telefone. Vou começar com Darwin. 1859, Teoria das Espécies, publicação de Charles Darwin. Então, a Revolução Industrial ela vai causar um rebuliço no mundo, né? Trazendo alguns exemplos: a invenção do telefone, a ligação de cabos marítimos entre Grã-Bretanha e Estados Unidos. Várias revoluções científicas, materiais estão acontecendo nesse momento. E então Allan Kardec vai compilando essas informações dos espíritos, a Gênese como um elemento de eclosão dessa mudança de gerações antigas com ideias extremamente materialistas passam a rever conceitos e princípios espirituais. Então essa fase ele chama de fase intermediária, para surgir a sexta fase, que é a fase que Allan Kardec acreditava que ia iniciar no começo do século XX. Então ele passa a ser um grande divulgador e representante da fraternidade universal. Ele vai falar muito sobre a questão das ligações morais entre os seres, e também da ligação de crenças e de amor ao próximo. Ele vai falar muito nesse capítulo. De fato, ele acreditava, olha só, como um pensador livre, que seria possível, logo já no início do século XX, que todos nós passássemos pela regeneração social. Olha que ousado que ele foi, né? Então, assim, se tivesse uma possibilidade de analisar como que nós estamos hoje, encarnado, não desencarnado. Desencarnado tem uma visão muito mais dilatada, mas encarnado, né, se ele tivesse a possibilidade, talvez ele geraria um novo livro aí sobre esse tema. Mas é interessante. Então isso aí, ó, a gente percebe como esse capítulo, os tempos são chegados, por que ele foi incluído lá na Gênese, porque havia todo um contexto espiritual, uma orientação espiritual da eclosão de nascimento de uma nova fase, a partir do surgimento da Gênese. Bom, aí tem algumas passagens que eu trago lá da Revista Espírita que vão coadunar com o capítulo Os Tempos São Chegados. Ó, progresso moral, crescimento moral. Allan Kardec, por meio dos Espíritos, vai recebendo então essas informações. De fato havia uma transformação moral naquela efervescência do contexto, né, da Revolução Industrial e tudo que estava acontecendo na Europa. E os Espíritos vão passando esse tipo de informação, a fraternidade, nesse grande movimento regenerador. Olha lá, o Espiritismo tem um papel considerável. Não esse Espiritismo ridículo que as jornais, as mídias atuais aí daquele tempo, né, reverberavam, mas esse Espiritismo de união, né, da ideia das crenças, enfim. Tudo isso então vai abarcar esse período que Allan Kardec considerava como um período de crescimento moral. Eu quero agradecer essa pessoa, Alberto Souza, lá do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que é um grande pesquisador espírita que acabou nos ajudando na construção dos slides e cedendo até alguns slides e nos ajudando nesse trabalho que ele já vinha fazendo de resgate histórico da Gênese, do contexto, principalmente no contexto dos estudos da suposta adulteração. Então agradecer aí em viva voz o Beto, e precisando também, ó, é uma sugestão de palestrante e especialista no tema da Gênese. Rapidamente apresentar os trabalhos que eu já publiquei. Como eu falei, eu sou médium, né? Esse trabalho, Pintura Mediúnica, me possibilitou a ida a ser convidado para uma pesquisa científica mundial, a primeira pesquisa científica mundial que englobou o estudo da pintura mediúnica com a neuroimagem. Foi realizada pelo Dr. Júlio Pérez,
daqui de São Paulo, psicólogo, pelo Dr. Alexander da Universidade Federal de Juiz de Fora, e se uniram a pesquisadores alemães. Então 9 médiuns aqui do Brasil foram selecionados para irmos para a Alemanha, ficamos 9 dias lá, na Universidade de Aachen. Nós passamos pelos aparelhos de ressonância magnética em estado anímico e estado de transe, dentro do aparelho de ressonância magnética. Foi um grande desafio para todos nós. Alguns médiuns não conseguiram entrar no aparelho, porque imagina você, já tem uma dificuldade física para você entrar ali, né, psicológica. Você entrar em estado de transe ali, realizar um trabalho de pintura, de desenho, foi bem difícil. Eles propuseram para a gente visitar algumas instalações da SS. Nós estávamos na Alemanha, né? Então a gente foi visitar uma das instalações de Hitler, fizemos captação psicométrica nas esculturas das placas lá, e de fato existe atividade psicométrica, eu achei que não. Trabalham, né? O que acontece no cérebro dos médiuns no momento do momento anímico em que nada está acontecendo e no momento de transe também. Então foi um estudo muito sério, assim, investiram muito dinheiro para levar a gente para lá. Foi bem especial. Então esse livro ele fala, né, estuda um pouco a questão da pintura mediúnica e a importância dela para o espiritismo. Allan Kardec e a esposa muito deram valor para essa mediunidade, com menção no livro dos médiuns, enfim. E o último trabalho que foi publicado foi a biografia da Madame Kardec. Eu trouxe alguns livros para vocês, se vocês tiverem interesse, que faz o resgate da história dela, né, as dificuldades que ela passou, desde da criação dela em Chateau até os desdobramentos do pós-Kardec. Todas as dificuldades que ela vai enfrentar. A Meli, aos 87 anos, vai passar por uma situação extremamente difícil. Ela vai viver, olha só, parece brincadeira, ela vai viver assédio moral. Ela vai passar por assédio moral, vocês acreditam? Foi bem difícil, essa mulher passou por grandes desafios na vida dela. Ela vai desencarnar com 88 anos, numa situação bem complicada. Ela estava doentinha, em vida a seguir, a Bert Frobo tenta dar todo esse apoio para ela, mas diante de todo o sincretismo que se avolumou no pós-Kardec, as traições que ela viveu, as dificuldades que ela passou, né, de abrir, por exemplo, abrir a revista Espírita e ver lá uma coxa de retalhos de artigos teosóficos, rustenistas, artigos da Sociedade da Pneumatologia Universal, artigos que atentavam os preceitos espíritas. Ela foi minando a saúde dessa mulher, né? Uma pessoa lúcida que nunca precisou usar óculos na vida, começou a ficar doente por ver a doutrina, né, sendo ali massacrada por sincretistas. Então, nesse livro nós contamos toda essa história. Infelizmente, localizamos as tristes circunstâncias da desencarnação dela, foi bem triste. Mas é importante que a gente entenda, né, a dificuldade, principalmente que a mulher espírita passou. A gente tem uma ideia desse espiritismo nascente, ou tem uma visão que ela foi necessariamente, o espiritismo foi gerido ou nascido por meio de homens, né? A gente esquece dessas figuras, como a Bert Frobo, como ela, como a Anna Blackwell, que é uma outra esquecida, que foi uma das primeiras, a primeira tradutora das obras fundamentais para os americanos, para os ingleses, enfim. Essas mulheres precisam ser resgatadas, precisam ser lembradas. Elas realizaram trabalhos importantes, sim. Nós temos hoje as provas, os documentos que mostram que essas mulheres idosas realizaram trabalhos importantes. Então esse é um livro que resgata também essa força feminina que o espiritismo nascente teve. Encerrando, eu vou deixar os meus contatos, se vocês quiserem continuar essa conversa aqui, falar da Madame Kardec ou de qualquer outro assunto. E agradecer imensamente vocês estarem até agora, no domingo, esse horário, nos ouvindo aqui. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. E tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado.
Adriano, obrigado pela viagem histórica, e assim conhecemos o homem, a Macarena, o homem. É importante agora você trabalhando com a esposa Mili Monteiro. Isso é muito importante para todos nós, para nós entendermos o valor do momento que nós estamos vivendo com a doutrina espírita. Quantas pessoas o Adriano citou que vai buscar ainda esse resgate. Então, nós ficamos imensamente agradecidos a você, Adriano, pelo deslocamento também de São Caetano até nós. Para quem me chamaram o Carlos Ramos, Adriano, nós da USE temos disposição, através do Carlos, membro da USE, entregar para você uma recordação com todo carinho por tudo que você nos trouxe. Valeu, realmente. E nessa placa, boa noite a todos, né? E nessa placa, uma mensagem, União da Sociedade Espírita Intermunicipal de Santos, Adriano Falsoni. Queremos expressar o nosso profundo agradecimento pela sua presença na 66ª Semana Espírita de Santos. As coisas mais belas da vida não podem ser vistas ou tocadas. Elas são sentidas dentro do coração. Foi ouvir você. Catch me